Tá, e você vê se tem alguma falha. Bom que não dá pra eu... dá pra me ver bem ali, mas eu dá pra te ver. Olha, Ok, gente. Você conseguiu ver se entrou ao vivo aí? Vamos entrar ao vivo aqui no Facebook. Tá entrando não, gente? Você conseguiu ver aí, ô Tayana? Se entrou no Facebook? Ao vivo no Facebook também, gente. Sabe o que você tá vendo no telefone, ô Tayana? Entendi. Olha só, gente. Eu vou olhar para essa câmera, como eu falei com vocês aí do Instagram. Eu vou estar olhando para a câmera aqui do Facebook, porque vai estar gravado, registrado. E depois, quem não conseguir ficar até o fim, pode ir lá acessar. Mas eu queria que vocês ficassem comigo até o fim. Eu queria que vocês ficassem comigo, me ajudassem a divulgar essa live de hoje, que é uma live muito importante, onde nós vamos falar sobre o tema: como voltar a confiar em alguém que te traiu, te decepcionou, te frustrou. Olha que tema polêmico, mas muito bom quando nós entendemos de uma forma bem racional sobre essa situação, né? E nós vamos falar sobre esse tema no casamento. Então, como eu faço para voltar a confiar no meu marido, na minha esposa, depois de um processo de traição, alguma coisa desse tipo? Primeiro vamos construir a palavra confiança, né? Do significado da palavra confiança, vamos estudar de duas formas. Nós vamos estudar a etimologia, ou seja, a raiz da palavra, e depois o significado da palavra confiança no dicionário, tá? Tem uma pessoa aqui intrusa, vocês estão vendo, gente? Essa é a minha pequena. Diz oi pra todo mundo. Oi. Oi, todo mundo. É assim, gente, quando a gente faz live em casa, tem sempre um que aparece, né? Olha pra aquela câmera lá, dá oi pra aquele pessoal ali também. Ninguém tá te vendo, olha lá. Oi. Essa é a minha caçula, viu, gente? Caçula? É a caçula. Não usa fralda, mesmo que usa. Não usa mais fralda, né? Ele Beijo, usava, meu amor. mas não usa. Vai lá, que a mamãe vai fazer ao vivo. Então senta aqui. Aí você escuta a mamãe. É assim mesmo, gente. A nossa multitarefa, né? A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e fazer a coisa acontecer. Então vamos lá. Vamos voltar e eu quero explicar para vocês a etimologia da palavra confiança. A palavra confiança vem do latim confidentio, acreditar plenamente com firmeza. Formada da palavra com, intensificando a palavra com, mais fidere, que significa acreditar, crer, que deriva da palavra fides, fé. Olha que coisa forte, gente. Então, confiança está relacionado à fé. Olha que coisa interessante. Presta atenção, capta bem essa palavra, porque depois a gente vai fazer uma junção fantástica dela. E também a palavra confiar no dicionário diz assim, ó, que eu tô lendo em locais diferentes, tá? Confiar vem da palavra, confiar no dicionário diz entregar alguma coisa a alguém sem receio de perder ou sofrer dano. Revelar, ter confiança, ter fé, ter esperança. Então olha que coisa interessante, essa palavra ela vai muito além de um racional, mas ela vem falando sobre o significado de fé. E o que é fé? É você acreditar no que você não está vendo, não é isso? A palavra de Deus diz para nós que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não podemos ver, mas nós acreditamos que vai acontecer. Então confiança, partindo desse princípio, é você começar a agir de forma que vai acontecer positivamente. Então vamos lá, vamos trazer contextos reais. Se você está vivendo um processo de um relacionamento e você, por exemplo, foi traída, né? Ou seja, você perdeu a confiança, porque você não consegue agora se entregar e ter receio de ter danos, de perder, como disse no dicionário, falta confiança por conta disso. Qual é a minha dica para você? A minha dica para você é o seguinte. Primeiro eu queria que você começasse a trabalhar o processo do perdão. E é muito interessante, eu já fiz alguns vídeos atrás que falava sobre o processo do perdão,
E eu queria te dizer que o processo do perdão, ele não é só para a pessoa que cometeu isso com você, mas você precisa se perdoar também. Porque num processo de traição, você entra num processo também de autoculpa, de auto-vítima, de dor, de processo de perdas. E às vezes você fica focada na pessoa achando que só ela merece o perdão. E no entanto você precisa viver um processo de perdão. Perdão pelas suas falhas. Eu entendo que todo o processo de traição, de frustração, de decepção, ela é ocasionada por duas partes. Pela pessoa que cometeu e pela pessoa que está sofrendo. Por que é ocasionado pelas duas partes? Primeiro porque se você sofre, é uma decisão sua sofrer. Por exemplo, existem pessoas que têm reações diferentes à morte. Tem gente que perde uma pessoa muito querida, sofre ali 30 dias e fica bem. Ou seja, ela decidiu parar de sofrer. E tem pessoas que perdem uma pessoa querida e ela vive num luto eterno. Ela para de viver e chora, a vida para ela. Ou seja, ela decidiu dar continuidade a esse luto. Então, o processo de confiança também é uma decisão, né? E trazendo para o sentido da palavra, né, de fé, o que é que eu te sugiro? Que você comece a praticar a fé nessa área. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. E eu acho muito interessante porque quando as pessoas leem esse trecho, eles fazem a colocação sempre para o outro, como se maldita a pessoa que confia em outra pessoa. Mas no dia que eu li essa passagem, eu entendi que Deus estava falando a nosso respeito. Então maldito é o homem que confia no homem. E olhando para essa situação, nós percebemos a nossa fragilidade diante de algumas tentações. Umas têm consequências maiores, outras têm consequências menores. Mas todos nós estamos num mundo onde nós vamos sofrer tentações. E dentro desse processo de tentação, nós podemos cair nela, né? Hoje o mundo está muito igual, né? E eu antigamente eu escutava muito a história de homens traindo mulheres. Mas hoje é muito comum, entendam, não é normal. O normal é não trair, mas é muito comum ouvir mulheres traindo homens. E com certeza dentro desse processo, você também deseja, se o erro partiu do seu lado, você deseja ser analisado e perdoado conforme o desejo do teu coração de refazer a estrutura emocional e a sua história. E do mesmo jeito, a pessoa que comete o erro, ela também deseja, Nathalie, mas olha só, você está falando isso, mas é porque o meu marido me traiu, ele não se arrependeu. Acontece também alguns casos de alguns homens que cometem esse tipo de erro e eles nem assumem, nem reconhecem. E aí, qual é a minha dica para você? Se ele não assumir, não reconhecer, quem é que está adoecendo com essa situação? É ele ou é você? Eu acredito que é você. Então, por conta disso, eu acredito que você, nesse momento, a minha dica é: tenha um relacionamento com a fonte do amor. Quem é a fonte do amor? Deus é amor. Jesus, na cruz, ele levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas culpas, os nossos pecados, foi levado lá, numa morte muito cruel. E ele disse que se fôssemos até ele trocaria o nosso fardo, que às vezes é muito pesado, que são as dores, as mágoas, as decepções, e daria um fardo muito mais suave, né? E eu, quando eu passei por todo o meu processo, eu gosto sempre de contar, contextualizando com as minhas experiências, não só de vida, quanto as minhas experiências de acompanhamento. Eu não acredito, gente, de verdade, eu não acredito no processo de perdão sem que Deus esteja nessa situação, sem que Jesus seja revelado para as pessoas. Isso não é humano. Vocês estão entendendo? Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo tranquilo? Me dá um ok aí. Então, nós temos uma natureza muito egoísta, nós não temos uma natureza de reconciliação, nós não temos uma natureza leve, nós não temos uma natureza mansa. A grande maioria de nós, seres humanos, nós carregamos um senso de justiça e de vingança muito mais intenso dentro de nós. E só há transformação quando nós temos de fato um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com o amor.
Por isso que eu falo que a melhor forma de fazer a situação ser transformada, você viver uma reabilitação, você viver uma transformação em qualquer área da sua vida, de fato é tendo um relacionamento com Jesus. E eu queria dizer, sempre que eu falo sobre isso, eu sempre falo sobre um tema que as pessoas às vezes confundem. Quando eu falo de relacionamento com Jesus, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de placa de igreja nem de religião. Eu estou falando de um relacionamento, de conhecer, de ler a palavra e entender o que para nós está escrito naquele manual. Para mim a Bíblia é um manual. E eu digo para vocês que todo o meu processo de uma autoconfiança, entendam, para eu confiar em alguém, eu preciso primeiro que aprender a confiar em mim. E para eu confiar em mim, eu não me coloco numa zona de tentação ou de risco. Vocês estão comigo? Então assim, eu não me tento. Porque do mesmo jeito que o meu marido tem fragilidade, as pessoas ao meu redor têm fragilidade, eu também sei que eu tenho fragilidade. Em áreas diferentes, mas a palavra de Deus diz que não existe pecado pequeno nem pecado grande, mas existem pequenas consequências e grandes consequências. A traição e o processo de dor, ela traz grandes consequências. Quais são as grandes consequências? A falta de confiança, por consequência, algumas pessoas também trabalham na vingança, então ele me traiu, eu vou trair, e aí o que acontece? Dentro de uma família existe a desestrutura, tudo se racha, vai tudo por água abaixo, filhos sofrem consequência, no trabalho sofre consequência, e você acaba que não consegue nem se relacionar com outras pessoas, porque uma dor que não é curada, uma ferida que não é tratada, no relacionamento que você está agora, ela vai passar para o outro. E quando você se relacionar com o outro, pode ter certeza que você vai continuar desconfiando, não acreditando, não se entregando e não se rendendo ao novo relacionamento. Então a minha sugestão para você, ao invés de você terminar com esse e mergulhar em outro, investe nesse que você já está e faça um processo de reconstrução emocional. Dentro disso, qual foi a minha condução? A minha condução foi o seguinte, eu comecei a buscar em Deus estratégias para que eu tornasse o ambiente da minha casa. Eu sempre falo isso, gente, eu acho que todas as minhas lives eu falo isso. Eu sempre procurei fazer com que a minha casa fosse um lugar seguro, onde a minha casa fosse um lugar de paz, onde a minha casa fosse o lugar mais atrativo para os meus filhos e para o meu marido. Então, com isso, eu permito que o meu marido esteja mais comigo e ele fique longe de tentações, longe de provações ou situações perigosas. E dentro desse processo, no começo, quando eu não conseguia falar sobre esse assunto, o que é que eu fiz? Senta aqui, princesa. Fica sentadinha, tá? Dentro desse processo, o que é que eu fiz? Eu comecei a procurar mecanismos de conversar com o Beto para fazer alinhamentos. Então, a princípio eu não conseguia conversar verbalmente porque eu estava emocionalmente muito detonada. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a escrever. Então, eu mandava mensagem, eu mandava e-mail. E aí, eu sempre orava e pedia a Deus as palavras certas para que quando eu falasse com ele a respeito das minhas dores, eu não aumentasse a raiva ou o desejo dele de estar com outra pessoa. Pelo contrário, eu queria mostrar para ele que a nossa família e meu casamento era algo muito importante, que eu não queria perder por nada. Então, eu falava para ele da minha dor. É muito importante que você fale com alguém, e detalhe, esse alguém precisa ser uma pessoa neutra. Não abra as suas dores, as suas frustrações, as suas decepções para qualquer pessoa. Abra para uma pessoa que primeiro tenha testemunho de vida nessa área, ou seja uma pessoa bem casada, uma pessoa emocionalmente equilibrada, uma pessoa que dê bons frutos. Aí se você falar para ela, com certeza ela vai poder te dar dicas, opiniões e sugestões coerentes. E quando você fala, se você fala num primeiro processo, a tendência daquilo é viver um processo de cura. Agora deixa eu te falar um perigo muito grande. Qual é? Quando você fica o tempo inteiro falando sobre essa situação, eu queria te dizer que isso vai criar um tamanho, uma dimensão tão grande em você que você não tem ideia. Ou seja, se eu ficar toda hora falando da traição, onde eu chego e falo da traição, o que acontece? O que eu foco, expande. O que eu foco, expande. Se eu ficar focando na dor, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai crescer de tal proporção que daqui a pouco eu estou doente. Doente mesmo, gente.
com gastrite, com úlcera, enxaqueca, pressão baixa, pressão alta, taquicardia. Aí começam a aparecer as doenças que a gente acha que são no corpo, mas elas são psicossomáticas, ou seja, elas nascem aqui e elas afloram no corpo. Então, qual é a minha sugestão? Falou sobre esse assunto uma vez para a pessoa certa, ou seja, como um processo de confissão, para que você desabafe e se sinta leve. A partir desse momento, o foco vai ser o quê? Na solução. E qual é a solução para isso? Aí, vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações para passar para vocês sobre o que eu fiz. Primeiro eu fiz a confissão, ou seja, eu trouxe luz para aquela situação. Se eu não consigo trazer luz para essa situação com o meu marido, a pessoa ideal que eu vou procurar quem é? Eu, no caso, eu tenho a minha discipuladora, eu tenho a minha pastora, sei lá, uma amiga que de fato tenha conhecimento, que tem um casamento. Lembre, gente, que você só vai pedir conselho a quem de fato tem fruto naquela área. Se não tiver fruto naquela área, gente, por favor, não vai pedir conselho para tua amiga solteira sobre casamento. Ela não tem experiência para poder te aconselhar. Não vai pedir conselho para uma pessoa que acabou de divorciar sobre o teu casamento, porque o conselho dela vai ser igual ao que ela fez. E é como eu falei para vocês, é muito melhor você investir na transformação e na cura de algum problema que pode ter no teu casamento atual do que você buscar outro. Lembre-se que isso é como um vírus. Se você não eliminar ele com o próximo relacionamento, esse vírus vai entrar, tá? Então, falando sobre isso, a segunda dica é: não alimente a dor. Cesse a dor, né? Cessa, não alimenta essa dor. Então, Deus nos disse que quando nós confessamos as nossas iniquidades, falamos para Ele que nós queremos ser curados naquela área, já é lançado no mar do esquecimento. Então, se é lançado no mar do esquecimento, nós não temos o direito de mergulhar lá naquele mar, resgatar aquela dor e trazer para dentro de casa de novo. Eu costumo dizer que existem pessoas que elas fazem questão de fazer assim, ó, preste atenção, que isso é muito profundo. Quando nós pegamos esse lixo, ou seja, toda essa podridão, essa sujeira, as coisas ruins que são tóxicas, que estão entregues a nós, é como se nós pegássemos todo esse lixo, a gente coloca num camburão de lixo, tá? Aí você pega aquele camburão de lixo e o caminhão do lixo passa e joga lá no aterro. E aí tem gente que sabe o que é que faz? Qualquer coisinha que possa acontecer dentro de casa, que possa parecer com a situação que você por acaso jogou no lixo, ela vai lá no aterro sanitário, começa a mexer em todo o lixo que está lá para buscar o lixo que ela tinha jogado fora, catar de volta e trazer para dentro de casa do casamento. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Ou seja, cada vez mais, ao invés dela alimentar uma construção de confiança, ela potencializa a desconfiança. Ela vai lá e cata todo o lixo de volta. E tem um detalhe: quando ela traz o lixo de volta, ela não traz só o dela. Ela vai trazer um monte de outros lixos que estavam contaminados junto com aquele lixo lá e traz para dentro de casa. Gente, isso é completamente insano e de uma ignorância surreal. Sejam mulheres sábias que edificam a casa de vocês e podem ter certeza que não tocar nesse assunto o tempo inteiro vai trazer para vocês uma paz e uma alegria de viver muito maior do que estar toda hora trazendo esse lixo à tona. Então não vai lá, deixa esse lixo. For jogado lá, deixa lá, tá? Outra coisa, as pessoas que ficam o tempo inteiro fazendo isso, que vão lá no passado, buscar os erros, trazer os problemas, gente, sabe o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão se tornando mulheres depressivas. Elas mergulham num processo de depressão, tomam um remédio, vão para terapeuta, vão para psiquiatra, vão para psicólogo e a situação não muda. Mas por que não muda? Porque ela fica o tempo inteiro trazendo a podridão do passado para o presente. E isso, sabe o que acontece? Ela está cada dia mais se afundando nesse lixo que ela não vai conseguir construir um futuro bonito. Óbvio. Quem é que constrói floresta dentro de aterro sanitário? Ninguém. Então, sejam sábias, inteligentes e cortem logo esse mal de uma vez por todas. Eu fiz um vídeo falando sobre as duas bases que se sustentam o amor, que é a paciência e a bondade. A minha dica para você, número 3, é: trabalhe em casa, certo? Vamos fazer de conta que a sua casa é o seu ambiente de trabalho principal, tá? É onde você recebe recursos que dinheiro não pagam, ok?
Então, se a sua casa é uma empresa, é um negócio que dá muito dinheiro, gente, vidas valem mais do que dinheiro? Lógico, né? Seus filhos valem mais do que dinheiro? Lógico, né? Seu marido vale mais do que dinheiro? Lógico, né? Então, se você olhar para sua casa e visualizar ela como uma empresa, significa que você é milionária, concorda? Então, a tua empresa é muito milionária, muito rica, maravilhosa. Então, vamos lá. Se a tua empresa é um negócio fantástico, aí eu te pergunto, tá? Suponhamos que a tua empresa passe por uma crise financeira enorme e ela chegue a quebrar, quebrou, não deu mais certo, o banco não empresta mais dinheiro, as coisas não dão certo, acabou. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: quebrei uma empresa, e agora? Será que eu vou construir uma nova empresa? Ou já que eu quebrei dessa vez, nunca mais eu vou construir nada na vida? Agora vamos lá. Se nós pegássemos essa sua falência na sua vida profissional, como empresária, e trouxéssemos para o âmbito pessoal, ou seja, vamos dizer que quebrar seja igual a falta de confiança. Aí eu pergunto para você, quer dizer que os empresários do Brasil que quebram, nunca mais eles podem montar um negócio e ser bem-sucedidos? Óbvio que sim. Então, da mesma forma, é dentro do casamento. Eu perdi a confiança. O que é que eu vou fazer com essa perca de confiança? Eu vou amadurecer, eu vou crescer, agir diferente, reagir diferente, para quê? Para reconstruir um novo negócio, ou seja, uma família abençoada, um casamento melhor. Todas as grandes fortunas do Brasil e do mundo, elas foram construídas por homens que quebraram no mínimo 3 vezes. Vocês sabiam disso, gente? Então, se o cara precisou quebrar 3 vezes para se tornar uma potência, eu queria dizer para você que todas as decepções e frustrações que passaram pela sua vida, elas podem ser transformadas em uma pessoa bem-sucedida no casamento. Vocês estão comigo? Tá todo mundo entendendo? Eu fui clara? Me dá uma mãozinha de legal aí, quem tá comigo. Então, o meu convite para você é: se empenhe dentro da sua família nesse projeto como se fosse uma empresa. Na empresa, o que é que você ia ter que fazer? Você ia ter que ter muito esforço, acordar cedo, trabalhar até mais tarde, não ia ter tempo para nada. Você não ia fazer isso? Ia negociar com todas as pessoas que você estava devendo, ia negociar com seus melhores funcionários, ia reconstruir, ia negociar juros, ia fazer tudo isso. Para quê? Para que você pudesse reconstruir. Se a gente pegar esse processo e trouxer para a sua vida pessoal, eu queria te dizer que a melhor reconstrução que você vai fazer, quais são as armas fantásticas? As armas fantásticas são amor, que ele está pautado na paciência e está pautado na bondade. Ou seja, se esforce para dentro da sua casa, as suas ações e as suas reações sejam pautadas na paciência e na bondade. Eu sempre falo, e num vídeo que gravei que está na fanpage, quando eu descrevo o amor, eu falo que a bondade, ela é a paciência a bondade, desculpa gente, a bondade é o amor na ação. Você age com bondade. E a paciência é o amor na reação. Ou seja, o processo de reconstrução de confiança, ele requer essas duas coisas. Ele requer que você seja bondosa e paciente. E tudo isso, gente, você vai achar no amor. E esse amor onde está? No relacionamento com Jesus. Não tem outra forma, viu, gente? Isso é um treino diário. Eu falo pra vocês que eu busquei em várias outras situações e eu tive o sucesso, tive a reconstrução da minha família e do meu casamento e da confiança dentro desse processo. Nathalie, quer dizer então que você confia 100% no seu marido? As pessoas me perguntam muito isso, por causa do processo de perdão que eu e meu marido nós vivemos, né? Um processo onde nós superamos traições e tal. E quando as pessoas me perguntam isso, sabe qual é a minha resposta? Gente, eu não confio nem em mim. Imagina no meu marido. Mas uma coisa eu confio nas minhas orações que guardam, não só o meu marido, como guardam os meus filhos e guarda a mim. Então, toda vida que eu me sinto aflita, que são poucas as vezes, viu gente? Pouquíssimas, eu não sei nem, acho que se eu puder contar 3 vezes foi muito. Que eu me senti aflita, eu recorri às minhas orações. Então eu fui e orei e disse: Deus, o Senhor guarda o meu marido, guarda a minha casa, guarda a minha vida. E aí eu me permiti
fortalecida. Como no significado da palavra, confiança significa crer, acreditar e ter fé. Então, eu acredito plenamente que quando você tem esse relacionamento com Deus, quando você começa a conhecer a palavra, você começa a ter um comportamento diferente. E é incrível, gente. Parece assim parece que chaves viram e parece que a sua mente pensa de forma diferente realmente. Então, e por último, eu queria te dar a dica do seguinte, eu até anotei aqui. Dentro desse processo de reconstrução da confiança, eu queria te dizer que você deve ao máximo, baixar as suas expectativas baixar as suas expectativas a respeito do outro. Então, olha só. Quando você começa a agir com bondade e paciência, que é o amor, você viveu um processo de confissão, você não alimenta mais aquele sentimento tóxico, você não fica lembrando do que a pessoa fez de errado, mas você começa a pensar em coisas boas, em lados positivos, em características positivas que ele tem. O que é que você começa a fazer? Você começa a ter uma postura diferente, a ter comportamentos diferentes. E aí, o grande problema que eu vejo também é que quando as mulheres começam esse processo, elas aumentam muito a expectativa delas em relação ao outro. Só que eu queria dizer pra você que, como eu estou falando com você, eu acredito que a grande maioria que está me ouvindo aqui são mulheres, né? Poucos homens. Mas como eu estou falando com você, mulher, e quem está me ouvindo, se você homem está me ouvindo, eu queria lhe dizer que essa mudança, ela está acontecendo aí em você. Eu não estou falando com teu marido, eu não estou falando com tua esposa, eu estou falando com você. E as mudanças vão ter que partir de você, né? Isso se você quiser, de fato, viver feliz, aqui ó gente, viver felizes para sempre, né? Como um dia você falou lá no dia do seu casamento, que vocês iam casar e serem felizes para sempre. E aí você vai começar a criar expectativa. Ah, não, hoje eu vou montar um jantar para o meu marido vir. Será que ele vai vir? Aí, de repente, ele não aparece. Se ele não aparece, isso não pode ser a sua mola propulsora que vai te ou puxar para baixo ou para cima. Na verdade, você vai ter que criar em você mesmo a decisão de continuar. Os grandes negócios na Terra, os mais bem-sucedidos, eles foram construídos com muito esforço, muita perseverança e muita diligência. Os nossos casamentos precisam também ser construídos dessa forma, com esforço, diligência e perseverança. Então, hoje não está sendo reconhecida, mas eu vou continuar, porque amanhã vai ser reconhecido. E lembre-se, tudo que nós vivemos, tudo que nós falamos, tudo que nós agimos, conforme o que Deus nos ensinou, Ele é quem nos respalda dos nossos resultados. Então, eu tenho certeza que se você fizer isso por obediência à palavra de Deus, se você fizer isso porque você decidiu entender que o seu maior patrimônio de fato é a sua família, e você investir dessa forma, eu tenho convicção, gente, já se passaram muitos casais aqui por casa, muitas famílias que chegaram aqui em casa já divorciados, que não tinha mais jeito, e quando foram seguindo esse passo a passo, que eu tenho compartilhado com vocês, tiveram assim, uma metamorfose ambulante, sabe, gente? Uma transformação surreal. E por consequência os filhos foram beneficiados, os negócios foram beneficiados, porque eu entendo que a construção da família, ela não termina no casamento, né? Na verdade, o casamento, quando ele passa por um benefício positivo, não morre só nele. Ele tem essa onda que ela vai crescendo e você vai sendo beneficiado no trabalho, com os amigos de todos os lados. Então lembre-se que a sua reconstrução de confiança, ela não vai ter um benefício que vai parar em você ou no seu marido. Ela vai ter uma bênção sendo perpetuada por muitas gerações, não só suas, quanto das pessoas que convivem com você. E aí eu queria encerrar falando sobre confiança. Eu queria que você, se você puder anotar, que está comigo ao vivo, anotar a seguinte frase. Eu escutei a semana passada de um grande amigo, o Gustavo, que é um médico, um coach fantástico, e ele disse algo para mim que mexeu muito no meu coração e disse, poxa, essa é a pergunta que eu queria que todas as mulheres fizessem quando elas se vissem desconfiadas, frustradas, decepcionadas e achando que o casamento dela não tinha mais jeito. A seguinte pergunta e aí você pode pegar um papel e caneta e escrever: antes de você pensar em divorciar, separar, não confiar mais no seu marido, eu queria que você relembrasse o que te fez casar com essa pessoa.
E aí, quando você pegar um papel e uma caneta e começar a escrever o que te fez decidir casar com essa pessoa, você vai começar a descobrir tantas coisas boas. Você vai começar a descobrir tantas características positivas. Você vai começar a relembrar tantas coisas que vocês construíram, que valeu muito a pena todo o esforço e que não é por uma desconfiança ou por uma traição que você vai jogar tudo por água abaixo. Lembre-se que os erros, eles podem ser cometidos por você também. E quando você cometer os erros, né, espero que não sejam tão grandes, eu espero que quando você cometa esses erros, a mesma misericórdia e a mesma piedade, a mesma compaixão e o mesmo amor que você está tendo com o seu marido, com a pessoa que te magoou, com a pessoa que te frustrou, seja retribuído a você, não o dobro, mas 30, 60, 100 por 1. Então imagine que tudo isso que você está fazendo é como uma semente que você está lançando. E essa semente, ela vai frutificar. Você querendo ou não, ela vai frutificar. E a melhor coisa é quando nós decidimos colocar sobre a vida do nosso cônjuge, na nossa vida, na vida dos nossos filhos ou das pessoas que nos frustraram, sementes de amor. Essa é a melhor. E eu sempre encerro dizendo para vocês, o melhor remédio para qualquer dor, para qualquer frustração, para qualquer traição, é o amor. Constranja a pessoa com amor. E você vai ser a pessoa mais beneficiada no final de tudo isso. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos aí 30 minutos, onde eu consegui dar algumas dicas para vocês. Tô olhando aqui minhas anotações para ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Tem outra coisa, olha só. E essa semana eu escutei um vídeo falando o seguinte. Uma outra pergunta que eu queria lançar para você, e todas as vezes que você se visse frustrada, decepcionada, com depressão, alguma coisa desse tipo, relacionada à pessoa que você casou, eu queria que você fizesse a seguinte pergunta. Se hoje você recebesse um laudo médico, onde no laudo médico tivesse escrito assim, fulano ou fulana, seu nome lá em cima, e tivesse escrito assim, de acordo com o diagnóstico feito pelos exames tais, percebemos que há uma doença rara que permite que essa pessoa tenha vida por apenas 7 dias. Certo? Você recebesse esse laudo. E que você só vai ter 7 dias de vida na Terra. A pergunta que eu te faço é, que tamanho será esse problema que você está olhando para ele e está tornando ele enorme? Você olhando para um diagnóstico desse, onde está dizendo que daqui a 7 dias você vai morrer, você de fato ia parar 1 hora do teu dia, ia ficar preocupada ou chateada se o teu marido te traiu, ou se ele não te deu uma boa noite, ou se ele te deu um bom dia? Ou você ia olhar para tudo isso como uma coisa irrisória, sem valor, e ia aproveitar os 7 dias que te restavam, ia amar intensamente? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer. Se daqui a 7 dias você não estivesse mais aqui na Terra, como seriam esses 7 próximos dias? E aí escreve no papel. Pega essa pergunta e escreve no papel. E aí você vai começar a perceber que os problemas, eles vão se tornar muito menores e com muito menos valor. E você vai começar a valorizar de fato a sua família, o seu marido, os seus filhos, e vai viver dias intensos e felizes. E nós sabemos que a vida, como é um fôlego, né? Como ela foi nos dada como um fôlego de vida, com um sopro nos foi dado, e com um suspiro pode ser nos levado. Deus pode nos chamar amanhã e nós não teremos a oportunidade de amar, de valorizar, de dar carinho para as pessoas que estão ao nosso redor. Então não perde essa oportunidade. Pode ser que hoje seja o seu último dia de dizer, meu amor, eu te amo, me perdoa e eu te perdoo. E daqui pra frente vocês vão viver dias fantásticos. Tá bom? Olha só, um beijo grande pra você. Se você curtiu essa live, ela vai ficar gravada na fanpage. Compartilha com as pessoas ao seu redor, compartilha com seus amigos. E não esquece de colocar um ok, porque assim vai me ajudar muito a continuar fazendo essas lives e trazendo dicas pra vocês. Não só dicas pro relacionamento só casal, mas como pessoa também, para que você seja cada dia mais uma inspiradora de multidões, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!